Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre influenciadores digitais contra o Banco Central. Vivemos em uma era onde a moeda mais valiosa não está guardada em cofres de aço, mas flutua livremente em nossos feeds: a confiança. Durante anos, o debate sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais ficou restrito às fronteiras da publicidade comercial, o batom que não entrega a cor prometida ou o curso financeiro que não enriquece ninguém, dentre outros exemplos. Mas o jogo mudou. E o tabuleiro agora é a própria estabilidade das nossas instituições e a integridade do nosso ecossistema informacional. Recentemente, nós fomos confrontados com uma trama que parece saída de um roteiro de ficção geopolítica, mas que aconteceu aqui, agora, em janeiro de 2026. A Polícia Federal e órgãos de controle miram o chamado Projeto DV. O cenário é uma rede coordenada de ao menos 46 perfis, tomando milhões de seguidores, supostamente contratados para disparar uma narrativa milimetricamente desenhada contra o Banco Central e seus diretores, incluindo o presidente Gabriel Galípolo. O objetivo era minar a credibilidade da autoridade monetária em meio à liquidação do Banco Master, utilizando influenciadores de entretenimento, estilo de vida e política como megafones de um discurso técnico disfarçado de opinião orgânica. Estamos diante de uma zona cinzenta jurídica perigosa. Se para vender um suplemento alimentar, o influenciador é obrigado por lei pelo CONAR a sinalizar que aquilo é uma publicidade, o que acontece quando o produto vendido é uma narrativa política ou econômica? Quando o conteúdo contratado visa deslegitimar uma investigação policial ou uma decisão técnica de um órgão de Estado? Aqui a responsabilidade ganha novos contornos. A lógica dos contratos de confidencialidade, com multas que chegam a R$ 800 mil, usados para blindar essas operações de gestão de crise, não são apenas pactos de silêncio no olhar do direito. Eles podem ser interpretados como provas de uma intenção deliberada de enganar o público sobre a natureza da informação consumida. Essa tensão entre a liberdade de expressão e a formação de milícias digitais mercenárias nos coloca diante de um dos maiores desafios do direito contemporâneo, pois a questão deixa de ser meramente ética para se tornar uma questão de integridade sistêmica. O episódio envolvendo o Banco Master e os ataques coordenados ao Banco Central atua como um sintoma pedagógico de uma patologia maior, que podemos classificar como a uberização da opinião. Quando a manifestação do pensamento deixa de ser um ato de autonomia individual para se tornar um serviço contratado, com roteiro, agenciamento e cláusulas de confidencialidade rigorosas, a natureza jurídica do post se transforma. Não estamos mais falando de um cidadão exercendo seu direito de crítica, mas de uma estrutura de desinformação profissionalizada, que opera sob o manto da espontaneidade para sequestrar o debate público e, no limite, desestabilizar instituições do Estado. Sob a ótica do direito, essa profissionalização da narrativa exige que revisitemos o conceito de responsabilidade solidária. Se o influenciador recebe valores vultosos para replicar um discurso que visa obstruir uma investigação ou deslegitimar uma autoridade monetária, ele deixa de ser um mero canal de divulgação e passa a figurar como um agente ativo de uma engrenagem de desinformação. A fronteira entre o que seria uma consultoria de imagem legítima e a prática de obstrução de justiça torna-se perigosamente tênue quando o conteúdo é desenhado para confundir a opinião pública sobre decisões técnicas da Polícia Federal ou do TCU. Os contratos de confidencialidade citados nas investigações, com multas que superam os R$ 800 mil, são evidências materiais desse ânimos, a intenção deliberada de manter a natureza comercial do post oculta, configurando o que muitos juristas já começam a apontar como um estelionato informacional.
O debate que se impõe hoje não é sobre censura, mas sobre uma transparência que separa o pensamento genuíno da mercadoria ideológica disfarçada de entretenimento ou opinião política desinteressada. Vamos discutir como o ordenamento jurídico deve reagir a esse novo modelo de negócio, onde o like é transacionado como arma de guerra de narrativas e como a influência digital carrega uma responsabilidade proporcional ao seu alcance. Se a rede é usada para minar a credibilidade de órgãos reguladores através de narrativas compradas, qual deve ser a resposta legal? Ela deve se limitar às diretrizes de publicidade do CONAR? Deve avançar para o campo da responsabilidade civil e criminal, tratando o disparo coordenado de desinformação como um ataque direto aos pilares de segurança jurídica? Vamos debater esse assunto hoje. Vem com a gente. Ô, Ana, vamos para te começar essa conversa, né? Esse caso ficou famoso agora no início do ano de 2026. Para quem tem acompanhado, né, os debates de direito digital e tem acompanhado o caso, principalmente o caso do Banco Master, que ficou divulgado, né, nos noticiários o Uhum. fato de que foram, né, encontrados indícios, de mais do que indícios, né, de que influenciadores digitais estavam sendo remunerados para fazer disparo é, ao mesmo tempo, né, de notícias e informações inverídicas contra a atividade do Banco Central como órgão de regulação das atividades econômicas do nosso país, monetárias e econômicas. Você acha que existe, de fato, aqui, né, nesse caso específico, um vácuo legislativo quando a gente sai, né, do que a gente chama de uma influência digital, tipicamente associada a um campo comercial e de consumo, né, como exemplo que a gente trouxe, né, da venda de um batom, da venda de um serviço, enfim, e aí a gente passa a entrar num campo outro, né, que não é propriamente de Uhum. consumo, comercial, e passa a ser Uhum. o que a gente pode chamar de uma sabotagem institucional de Uhum. pegar esse influenciador, né, essa pessoa que tem uma certa visibilidade, que tem um número de seguidores, e fazer com que essas pessoas passem a, de forma quase, né, que automatizada, fazer um discurso muito bem planejado e ao mesmo tempo, né? Não só um, mas vários influenciadores. Sim. Temos esse vácuo legislativo, Ana? O que você acha? Caitlin, eu acho que sim e não. Eu já começo dizendo que não, porque o ordenamento jurídico brasileiro, felizmente, em razão da sua estrutura principiológica e de cláusulas gerais, como a própria cláusula da vedação ao abuso de direito, ele já nos possibilita lidar com situações novas que eventualmente não estejam previamente disciplinadas em legislações mais específicas. Agora, quando a gente analisa a questão em termos de um regramento específico, aí a gente, de certa forma, é forçado a concluir que existe, de certa maneira, esse vácuo, porque, em princípio, isso não é uma publicidade de um produto, algo comparável ao que acontece, né, na propaganda a propaganda comercial, que está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, e, ao mesmo Uhum, tempo, não pode ser considerado propriamente como uma liberdade de expressão pura e simples, até porque a liberdade de expressão pura e simples é exatamente aquela liberdade de se manifestar na esfera pública, mas de maneira desinteressada, que nós estamos falando de opiniões que, ainda que verdadeiras, elas estão sendo exteriorizadas em razão de uma remuneração. E que, no caso, além de tudo, é uma remuneração que foi pensada por um determinado agente interessado em minar uma instituição estatal, razão pela qual contratou não um, mas diversos influenciadores com uhum, grandes alcances, um número muito significativo de seguidores, para disseminar essa narrativa. Me parece que, ainda que essas informações fossem verdadeiras ou elas estivessem dentro daquilo que a gente chama de razoável na esfera do discurso público, ainda assim, esse déficit de transparência, ou seja, você está se manifestando supostamente de maneira desinteressada, quando na verdade você está sendo remunerado,
em torno disso, já é algo bastante problemático, mesmo que você não esteja praticando um ilícito ou divulgando informação incorreta. Se você, além de tudo, divulga informações incorretas, então aqui a ilicitude se torna ainda maior. A gente Uhum, pune esse déficit de transparência com um próprio conteúdo que já seria ilícito ou abusivo por si só. E é nesse sentido que talvez tenhamos algumas dificuldades para lidar com esse problema, que de fato é um problema muito novo, e para isso a gente vai ter que entender um pouco os pressupostos disso tudo. Eu acho que isso passa um pouco pela compreensão atual de que o poder de influência hoje é considerado por muitos estudiosos, talvez, a forma mais intensa de poder. Né? Ou seja, há muito tempo a gente já sabe que o poder não é apenas o poder da violência e da coerção, que esse poder de influência, que muitas vezes descamba para manipulação, ele pode ser tão ou mais efetivo do que as outras formas de poder. E é por isso que já há tantos estudos e tantas preocupações em torno do que a gente chama de uma manufatura do consenso, ou seja, como influenciar, muitas vezes até por métodos indevidos, as pessoas. E é por isso que, em uhum, princípio, a imprensa, as instituições de educação, as instituições científicas, há muito tempo já são focos disso, né? Porque qual é a melhor forma uhum, de você influenciar alguém, se não passando a impressão de que aquele é um discurso desinteressado que vem supostamente de um veículo de imprensa livre, ou de uma instituição educacional, ou de uma pesquisa científica. Mas quando é o dinheiro que está por trás disso, a gente já chega à conclusão que essa opinião, ela não necessariamente é desinteressada, ela pode estar enviesada e, no mínimo, esse fator precisa ser destacado, precisa ser trazido para que as pessoas saibam qual é de fato o contexto daquele tipo de informação. Se para uma publicidade comercial, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu preciso identificar que ela é uma publicidade, né? O consumidor não pode ter dúvidas de que aquilo é de fato uma publicidade, porque seria uhum. diferente também em outras esferas do discurso. A grande questão é qual é o regramento específico em torno disso, né, Keito? Uhum, uhum. É daí o porquê a gente pensar, né? A gente não consegue, de fato, fazer uma equivalência entre a aplicação do que existe hoje no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, a gente tem uma grande influenciadora vendendo um produto cosmético, ou um computador, ou o que quer que seja, e a gente tem, né, ao fim da publicação, uma indicação de que aquilo é uma publicidade, né? Uhum. Seja o hashtag publi, ou publicidade paga, enfim, que de fato decorre de uma obrigação legal, né, prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, né? A E são questão é, a gente parênteses, não, né, que ele nem sempre é cumprido, mesmo no e âmbito nem, dessa publicidade. Aliás, alguns até diriam que é mais descumprido do que cumprido, né? e nem sempre é cumprida porque às vezes ele fica ali escondido por trás de uma Uhum. da vida, né? Na verdade, né? De uma ideia da vida que aquela pessoa vive que não é verdadeira. Isso, Ana, sempre aconteceu, Sim, né? aconteceu. Eu vou pegar o exemplo, que acho que é o exemplo mais legal, né, que a gente tem, inclusive que já foi objeto de estudos e estudos, que é o caso do Zeca Pagodinho, né? Quer dizer, a gente está falando de Uhum. um período antes de rede social, em que ele fez, né, propaganda para uma determinada marca de cerveja, e ao fim e ao cabo ele disse, né, voltou para a marca que efetivamente é que ele bebe, que verdadeiramente ele bebe, dizendo que aquela anterior tinha sido um amor de verão. Não sei se vocês lembram desse caso. Então, eu estou só citando o caso do Zeca Pagodinho, porque é um caso que é prévio ao caso, ao nosso contexto de internet e redes sociais. Mas para a gente ter uma ideia, né? Às vezes a publicidade ela não é nem vista como tal, né? Não é identificada como tal. A questão é que eu acredito que a gente não possa fazer uma analogia, né, e trazer para a aplicação desses casos de influenciadores digitais, entre aspas, né, da economia, entre aspas, da política, e críticos de instituições, né, Uhum. enfim, da sociedade, eu não acho que a gente possa trazer essa equivalência. Eu acho que pode, equivalência legal, né, legislativa, né, não pode se Isso. aplicar ao CDC nesse caso. É. O que eu acho que pode ser feito é se chamar a atenção
à própria rede social, né, de algo que já acontece há muito tempo, e fazer com que isso, obviamente, é dentro de um contexto muito mais restrito, mas fazer com que elas tornem obrigatório que as pessoas que são pagas para falar de qualquer Uhum. coisa, não só de publicidade, mas de falar de Sim, qualquer coisa, essas pessoas que são pagas são obrigadas a dizer que são pagas, né? exato. Então, ainda que não haja, né, uma lei específica Uhum. sobre tratando desse tema, se as próprias redes sociais, né, se os próprios provedores de aplicação tivessem uma iniciativa nesse sentido, da transparência plena, nesse caso, a gente já teria aí uma, uma saidinha, né? Não vou Sim. dizer para você que é uma solução, mas é uma saída rápida para esse tal de vácuo legislativo. E ainda teria, Agora, não sei se você concorda com a aplicação da cláusula geral do abuso de direito, né? Porque, veja, total, né, essas pessoas, elas estão, muitas vezes, de forma mal intencionada, minando instituições da República, é claro, e aqui é muito importante a gente deixar esse ponto bem nítido. Ninguém está aqui afastando a possibilidade de que críticas sejam feitas aos poderes públicos, pelo contrário, isso é claro, pressuposto da democracia. Mas essas críticas realmente precisam ser críticas. Se alguém está recebendo dinheiro para isso já é bastante sim. complicado, ainda mais quando você já tem um conteúdo cercado de desinformações e etc. Então, a gente começa aí a cogitar de abuso de direito por parte dessas pessoas, independentemente de um regramento específico, independentemente da responsabilidade das plataformas, que já já a gente vai chegar, mas agora pensando no Uhum, influenciador digital mesmo, perante os seguidores, sim, porque afinal de contas, né, eles estão sendo manipulados, daí até essa própria ideia de estelionato informacional, e perante o próprio sim. poder público, que pode também sofrer inúmeros danos reputacionais diante também dessas comunicações mal intencionadas, né? Sem dúvida. Que, inclusive, eu acho muito mais grave, quer dizer, se a gente pudesse colocar numa balança, acho que o dano institucional é muito mais grave do que o Sim, dano sem que dúvida. é causado Aos aos eventuais. indivíduos, né, que Aham, são a quem é destinado esse tipo de informação, né? exato. Porque, de fato, aqui a gente não tem pelos influenciadores, a gente não tem um discurso, né, que seja um discurso que vá atingir a economia propriamente, né? Não é um discurso que tenha a intenção de manipular mercado, Sim. mas é um discurso, né, porque aí a gente já tem um outro regramento específico, Uhum. isso já é até tratado por É. outros órgãos de regulação, né? Nesse exemplo A gente específico, né, Caitlin? Porque a rigor isso tem, poderia ser até utilizado para manipulação de mercado. Essa hipótese que você falou sim, poderia, né, afastar e de estar sim, não, tipificado realmente, e aí sim, já na legislação específica de mercado de capitais, né? isso. Mas aqui a gente está falando especificamente de É, críticas que do são caso, direcionadas para minar a atuação do Banco Central, no caso do a mar. fiscalização, no caso do Banco Master, né? Sim, Então, aqui a gente tem uma artilharia pesada isso. sendo utilizada de influenciadores que foram, sem dúvida nenhuma, né, cooptados não só por questões financeiras, mas também pelo número, né, de Sim, seguidores, sim, né, desculpa, para realizarem discursos que são discursos contra instituições e não contra o mercado propriamente, isso que eu quero sim. dizer. Então, a gente acaba Tá. que fica sem, de fato, uma solução jurídica, a não ser, já é uma, obviamente, mas a não ser essa ideia do que você está trazendo do abuso do direito, né? Que na realidade É. você tem, né, os influenciadores abusando, né, do seu direito de informar, ou nesse caso aqui, cá entre nós, de mal informar, né? É. E aí eu acho que a gente tem uma questão, você queria falar, Ana? Não, Diga. não pode seguir. Eu falo depois. Não, eu acho que a gente tem uma questão que pontua bem a relação entre, né, aqueles que contrataram os influenciadores e a sua atividade propriamente, que é o fato de que nos contratos com esses Uhum. influenciadores foram estabelecidas cláusulas de confidencialidade, Sim. né? E essas cláusulas de confidencialidade, elas são cláusulas, geralmente são cláusulas que são colocadas em contratos
não para esconder ilicitude, né, mas para reservar algum segredo de negócio, Uhum, alguma propriedade, né, intelectual, uhum, industrial, é isso? uhum. Então, Exato. o contrato de confidencialidade, a cláusula de confidencialidade não é para esconder ilicitude, é, na verdade, para proteger determinada propriedade, né, Tá. intelectual do próprio negócio, né, da própria empresa, né? E Aham. nesse caso, a gente ficou também, é claro, né, foi noticiado, né, que foram assinados contratos de confidencialidade com multas de R$ 800 mil, que não é pouca coisa, né? Eles vai. E afinal de contas, né, nesse caso específico, a gente está diante de um contrato de confidencialidade que vai ser lícito do ponto de vista válido, né, ilícito do ponto de vista da finalidade para a qual ele está sendo utilizado, né? Mais uma vez, né, a confidencialidade aqui, cláusula de confidencialidade, o contrato de confidencialidade serviria aqui a um propósito de resguardar um segredo de negócio, Uhum. ou a gente está diante realmente da tentativa de se esconder uma ilicitude, É. e que a gente teria evidenciado uma má-fé? Essa é uma grande questão, e se você for parar para pensar, ela é até mais abrangente do que esse exemplo específico. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre o que eu chamo de mercado de reputações, e é algo muito impressionante como hoje há uma mercantilização da reputação, e é possível comprar likes, é possível comprar seguidores, é possível comprar comentários, é possível comprar avaliações. Mas se a gente for parar para pensar, que isso é um grande estelionato, porque Sim, é uma primeira pergunta, né? Todos os contratos precisam ter um objeto lícito, como sabemos, né? Possível, determinado ou determinável, e a licitude, ela tem que ser pensada dentro de um quadro maior do ordenamento jurídico, não apenas diante da lei fria, já que nós temos uma uhum, série de outros parâmetros. Então, é, esse próprio tipo de contrato, por meio do qual a gente transforma, né, uma opinião ou uma influência numa mera commodity, e aqui eu faço mais um esclarecimento, né? Não é propriamente um contrato em que alguém é eventualmente remunerado para dar uma opinião. Existem diversos contextos em que isso pode acontecer, inclusive no meio jurídico isso acontece a todo momento. Mas em primeiro lugar, muitas vezes, pagar um influenciador para ele replicar de maneira acrítica um determinado discurso, que pode inclusive ser mentiroso, né? uhum, uhum. Grandes potenciais de danos reputacionais ou de arranjos ou quebras, né, de instituições, grandes danos a essas instituições, e ainda assim sem qualquer transparência. Isso realmente é algo que me preocupa muito. Eu acho que a gente tem que começar aqui a fazer, a pensar um pouco, né? Esses Uhum. contratos, eles realmente são lícitos? É tão fácil assim? Ou, na verdade, o que a gente está vivendo é um grande estelionato informacional, em que, por meio desses Sim, contratos, a gente está querendo simplesmente enganar as pessoas. Não é uma mera publicidade, é uma mera influência em que eu quero fazer com que as pessoas, né, muitas vezes tenham a sua atenção direcionada para um determinado produto. Muitas vezes eu já quero uhum, induzir aquelas pessoas em erro. E a própria sim, dinâmica desse mercado, ela vai muito nesse sentido, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar muito sobre a própria natureza, a licitude desses contratos, porque, uhum, como a gente falou no início, a gente não está falando de uma mera liberdade de expressão como algo desinteressado. O próprio Supremo, na decisão que julgou a constitucionalidade, aliás, né, enfim, a inconstitucionalidade do 19 do Marco Civil da internet, ele mesmo fala, né, que o cuidado com conteúdos pagos, com conteúdos inautênticos, para dizer, olha, isso aqui é uma outra situação. Não é propriamente o cidadão comum se manifestando no sim, espaço público, né? Então, sim, essa é uma primeira questão. E aí, quando você coloca a discussão sobre a cláusula de confidencialidade, eu tenho me preocupado muito com essas cláusulas, que tem gente que atua no direito comercial e vê o quanto essas cláusulas hoje estão alastradas em diversos contratos, quase que impedindo, muitas vezes, que ilicitudes sejam reveladas. E sim, obviamente que o direito não pode.
né? De Usar o jeito próprio nenhum. direito para blindar a ilicitude. É uma contradição em termos, né? O direito não pode ser Sim, utilizado para a proteção do não direito. Então, sim. a gente vai ter que repensar isso daí. E, de fato, eu acho que a gente tem algumas soluções do ordenamento, né? Assim, o próprio artigo 166 do Código Civil, quando ele fala como uma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico, quando o motivo comum a ambas as partes for ilícito. Então, se você tem um contrato que tem por objetivo, né, enganar a população ou criar um dano reputacional indevido a uma instituição estatal por meio de uma desinformação, eu acho que nós vamos ter que pensar seriamente que temos sim instrumentos jurídicos para questionar a validade dessas cláusulas e, a depender do caso, a validade do próprio contrato. Do próprio contrato. Eu acho que a saída mais evidente seria essa, né? O contrato é nulo ou viciado, né? Porque induz as pessoas, né, a uma realidade que não existe, né? Ou ele é nulo porque, de fato, o motivo determinante, como você colocou, é ilícito, né? E me parece que aqui a gente tem um desvirtuamento do que seriam, né, do que sustenta, na realidade, essas cláusulas que a gente chama de cláusulas de silêncio, né? Que é Exato. isso que eu me referi no começo da minha pergunta, que é a origem, né? Qual é a função da cláusula de silêncio, né? Qual é a função de uma cláusula que estabelece confidencialidade? Não é para proteger o objeto do contrato, no sentido da finalidade, do motivo do contrato. É para proteger algo que, se for revelado, vai gerar algum tipo de desequilíbrio numa relação, na própria relação que está sendo realizada, ou um desequilíbrio posterior, né, um desequilíbrio, uma externalidade qualquer que, se revelada, vai gerar uma falha naquele contrato, vai gerar na verdade, uma impossibilidade daquele contrato de se tornar eficaz. Isso, para mim, é a justificativa de uma cláusula de confidencialidade. A cláusula de confidencialidade feita como foi noticiado, para mim, é evidentemente um cala-boca, no sentido de, olha, ninguém pode saber que você está sendo pago para falar mal de A, B, C, D, e que, na verdade, isso não é a sua opinião. Até pode ser opinião, mas o fato de que você está sendo pago para emitir aquela opinião, ela deixa de ter, né, como a gente está falando, né, deixa de ser essencialmente, né, o exercício da liberdade de expressão da pessoa e passa a ser algo que é negociado e, portanto, de uma certa maneira afasta até mesmo a tutela, a proteção da liberdade de expressão, pelo menos é assim que eu acho. E é por esse raciocínio que na academia, quando tem uma pesquisa financiada, isso tem que ser revelado, porque o leitor Claramente. precisa saber de todos os incentivos, das possibilidades de conflito, etc. Não necessariamente esse conflito existiu, mas pelo menos o leitor precisa estar avisado. Por que que nós, juristas, quando damos um parecer, a gente publica como parecer e não como artigo? Porque o nosso leitor também precisa saber. Olha, esse foi um Sim, trabalho solicitado, né, no interesse de uma determinada empresa ou pessoa, o profissional foi remunerado para isso, e esse é um dado importante para que então os uhum, leitores possam fazer as suas devidas análises e considerações. O que a gente está uhum, vendo é que essa manipulação informacional, ela sempre existiu, na verdade. Ela sempre sim. existiu na imprensa, ela sempre existiu na academia, nos meios científicos, mas a internet, ela acaba potencializando demais esse tipo de circunstâncias. E é como você disse, a gente utilizar um instrumento como a cláusula de confidencialidade, que é pensada para proteger algo lícito, Uhum, como você disse, sim, pode ser uma informação concorrencialmente sensível, pode ser um segredo de empresa, pode ser um ativo empresarial a que um dos contratantes teve acesso, exatamente por isso não vai poder usar indevidamente durante ou muitas vezes após um certo período depois do contrato. Mas nesses casos, a finalidade, todos nós sabemos, o propósito é ocultar o ilícito, é manter sim. a aparência de uma opinião desinteressada, quando na verdade a gente está falando de uma opinião paga. E aqui a gente entra num problema crucial da internet. A gente não tem como assegurar um fluxo informacional minimamente funcional e adequado se as pessoas não
puderem saber com quem que elas estão falando e qual o contexto. Guardadas as devidas proporções, é aquela mesma discussão que a gente já teve aqui, né, Kikling, que as pessoas precisam saber quando a comunicação é autêntica e não autêntica. É uma pessoa Uhum, que está falando isso, é um bot, porque é claro que eu vou receber a opinião de um bot de uma maneira muito diferente. Essa opinião desinteressada ou é uma opinião interessada e paga pelo banco master? Porque além de tudo isso é uhum, importante também, né? Não só ela é sim, remunerada, mas em muitos casos por quem ela é remunerada. E aí sim a gente tem um debate público transparente e saudável, em que sim. os receptores ou destinatários da informação têm condições de fazer as suas análises, né? Ainda que essa análise feita pelo influenciador seja uma análise que ele próprio realizaria, independentemente de remuneração, que eu acho que isso é importante, né? É importante. Ou seja, ainda que o influenciador, ainda que a Ana fosse fazer divulgar no seu Instagram amanhã uma opinião sobre a atuação indevida do Banco Central, no caso Master, né, do Banco Master, ainda que você fosse fazer isso tranquilamente, só o fato de você ser paga, né, isso não, isso na verdade corrobora, quer dizer, isso não retira na realidade o seu direito de livremente se manifestar, mas isso vai potencializar o fato de que ao ser paga, né, você, ainda que concorde com a opinião daquele que está te pagando, né, ainda Uhum. que você concorde, você foi pago para falar aquilo, né, portanto, isso deveria de alguma forma ser deixado bastante claro. O problema disso é que quando você deixa isso claro, você corre risco de cometer outro tipo de ilicitude contra o mercado, contra o próprio mercado ou contra os órgãos reguladores, né? E na verdade, você destrói esse mercado, porque esse mercado de reputação, ele se baseia exatamente numa criação artificial de reputação, mas que quer se apresentar como algo natural. Né? Se alguém Sim. tem vários seguidores, mas eu sei que vários daqueles seguidores foram comprados, que as opiniões favoráveis a respeito daquela pessoa, ou daquela empresa, ou daquele produto, que a maior parte ali é tudo pago ou vem de bots, é óbvio que eu não vou Uhum. valorizar aquilo ali. Então, Sim. infelizmente, essa indústria, ela é alicerçada nessa opacidade, nessa falta de transparência. E aí é importante a gente chamar a atenção para a responsabilidade dos influenciadores, ainda que não haja uma regra específica, mas se Uhum. você, sem entender de um determinado assunto, causa danos a terceiros, porque está sendo remunerado para propagar uma ideia, enfim, se você não entende daquele assunto, talvez seja ainda mais grave, né? Sim, sem Mas dúvida. é até difícil também saber o que é pior, né? Aí a gente vai entrar em É. discussões de culpa, dolo, se ele sabe que ele está falando uma mentira, ou se ele não tem ideia do que ele está falando, mas tá naquela vibração de que, olha, pagando bem que mal tem, eu falo até do que me pagarem, O que que tá me pagar, eu estou falando. não é? Mas é importante saber isso, né? Há limites Sim, para o ordenamento, há limites que o ordenamento jurídico coloca também para essa liberdade de expressão mesmo que paga. Então, sim. temos que pensar com muito cuidado realmente na responsabilidade desses influenciadores, porque eles estão se tornando grandes formadores de opinião em todos os aspectos. Né? A gente está vendo que muitos produtos, eles já hoje direcionam uma parte expressiva, né, do seu orçamento de publicidade para influenciadores e não mais para as vias tradicionais de publicidade. E Que é o que parte disso, funciona, né? né? E funciona, até porque muitas vezes o consumidor não entende que aquilo é uma publicidade. Acha que o Uhum. influenciador é amigo dele e que está compartilhando uma dica como a mãe ou a prima dele compartilharia com Dando uma ele, sugestão. dando uma Isso. sugestão desinteressada, e pelo contrário, eu quero o seu bem. Né? Uhum, E, uhum. então, é realmente um ponto muito delicado, né? Eu acho que a questão da responsabilidade, eu acho que é um tema sensível, né? Tanto na área de publicidade propriamente, de produtos e serviços, que aí a gente já tem uma resposta, ainda que não seja super, né, unânime, mas é uma resposta que a gente tem do próprio Código de Defesa do Consumidor e do Sim. próprio CONAR, né, que é o órgão corporativo, né, não é nem regulatório propriamente, é de autorregulação, né, da publicidade.
ali a gente já tem uma certa saída em relação a eventuais responsabilidades, né? Mas nesse caso específico, como é que a gente poderia responsabilizar, a não ser, a gente poderia responsabilizar os influenciadores pelo fato deles terem sido contratados para emitir aquela opinião, ou essa responsabilidade ela dependeria necessariamente de um outro tipo de dano, de um dano que tenha sido identificado. Em outras palavras, É a grande né, questão. o influenciador, acho que é essa questão, né? O influenciador, ele ao ser pago, né, para fazer esse tipo de postagem, manifestação, né, que não é verdadeira, acho que isso é importante, né, e que é uma informação que visa minar uma instituição da nossa sociedade. Uhum. O dano que poderia gerar uma responsabilidade civil, né, depois a gente fala da penal, civil para ele, o dano reputacional, ele é suficiente para que seja estabelecida uma responsabilização desse influenciador? Porque cá entre nós, né, acho eu que o Banco Central, hoje, né, se a gente olhar para trás, não sofreu meio arranhãozinho, né? Assim, passado, né, o Uhum. caso, né, ficou comprovado que houve, né, ou ficou evidenciado que houve essas contratações para fins de minar uma instituição como o Banco Central, mas a questão é que houve um dano reputacional e esse dano reputacional foi concretizado por conta da manifestação desses influenciadores, e aí eles seriam responsabilizados juntamente com aquele que encomendou aquela notícia. Deu um nó aqui na cabeça de todo mundo, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar Com nesse tipo de certeza. responsabilidade, né? Porque Até uma coisa é a seguinte, uma coisa é, desculpa, Ana, uma coisa é um consumidor que comprou, mais uma vez, né, uma maquiagem de uma influenciadora digital e a maquiagem deu alergia. A gente tem aí o Código de Uhum. Defesa do Consumidor que pode auxiliar essa pessoa. Outra coisa é eu, Caitlin, ir à minha rede social e manifestar uma opinião que, em tese, seria espontânea, mas que, na verdade, é paga, contra uma determinada instituição, né? O dano aí, ele é muito difícil de se comprovar, a não ser que seja um dano reputacional, um dano institucional, né? O dano a uma pessoa física, por exemplo, até mesmo pessoa jurídica, eu acho que é menos fácil de comprovar. Contra a instituição Banco Central, eu chamaria isso de um dano reputacional. sim. E é uma questão que envolve muitas nuances, né, Caitlin? Porque se, além de tudo, o influenciador propaga mentiras e acusações injustas contra uma instituição como o Banco Central, a gente Ou está contra o diante, próprio, né? ou contra o próprio Galípolo, né? Ou contra o próprio galípolo. É muito mais fácil você comprovar esse dano, né? Agora, vamos Sim. imaginar uma situação em que simplesmente um influenciador diga: ah, a liquidação do Banco Master foi um procedimento assodado. Ele se utilize de expressões e pensamentos que, em princípio, poderiam ser admitidos no debate público, né? Eles Sim. são caracterizados pela subjetividade que é inerente ao direito de crítica de uma pessoa natural, eles não Sim. estão necessariamente transmitindo nenhum tipo de inverdade ou acusação falsa. Essas situações, Uhum. elas me parecem que são mais delicadas, porque a grande questão é saber. E isso é interessante, a jurisprudência brasileira, ela tem uma vastidão de decisões tentando encontrar critérios entre o que a gente chama de direito regular de crítica, crítica social, Uhum. crítica política, crítica econômica e o abuso da liberdade de expressão. E a grande Sim. questão que se coloca aqui é eu ser pago para difundir sem avisar uma crítica, isso é exercício regular de direito? Ou o simples fato de eu estar disfarçando esse pagamento e me apresentando em um debate público como se estivesse exercendo esse direito de crítica, isso seria abusivo por si só? Hum. Olha, eu não sei te Né? responder. A falta é essa a grande questão, né? Porque aqui você tem um Essa, problema de é, falta de transparência
E eu Pois é, também a tenho questão. dificuldade de responder isso, Caitlin, mas Ah, se eu mudar a pergunta, isso é um exercício regular de direito de crítica? Algo que você simplesmente reproduz uma ideia pela qual você é paga de maneira crítica e sem nem mesmo reconhecer que você é paga? E sabendo muitas aí vezes, né, da intenção daquele que está te pagando, aí eu dependendo se ela vai saber ou não, né? vou inverter a pergunta fazendo o papel do advogado do influenciador. Se por um acaso tivesse sido divulgado que aquilo é um publi, né, que na verdade a emissão daquela opinião é, não é espontânea, Uhum, ainda, né, asterisco no final do contrato, né, ainda que essa seja a opinião do influenciador, ele foi pago para emiti-la, né. uhum. Isso, de alguma forma, retiraria a sua responsabilidade, que eu acho que isso facilita, ajudaria a gente a responder Esse é um fator essa bem pergunta, importante para essa resposta, né? não te parece? Veja, mais uma vez a gente está. Se ele praticou algum ilícito em termos de conteúdo, né, acusou injustamente, apontou alguma falsidade, e pouco importa, até se não tivesse sido pago, ele Está responderia, resolvido, né? O assunto é está resolvido. resolvido. Agora, numa É. situação como essa, em que supostamente o discurso seria algo, do ponto de vista do conteúdo, admitido, Crítica, né, uma crítica e crítica etc., legítima. talvez aí se pudesse dizer, olha, ele deixou claro que ele está sendo remunerado. A grande questão é que eu não sei se esses exemplos ajudariam tanto, porque não tem valor a opinião paga para esse mercado, né? Sim, O nenhum. valor é exatamente da opinião desinteressada. E a gente ainda teria que Se é pensar algo o orgânico, seguinte, né? Kate, colocar ali uma hashtag publi, alguma coisa assim. Será que o destinatário médio entenderia que aquilo é uma publicidade? Porque ainda tem Não, isso, né? Às não, tem vezes muita é gente que não muito entende. comum você colocar de maneira artificial, não, mas olha, eu fiz aqui a advertência ali no finalzinho, no cantinho. Mas 90% das pessoas que viram aquele conteúdo, elas não conseguem entender essa natureza remuneratória e o quanto isso pode repercutir no conteúdo do discurso, né? Então, Será que assim, a gente poderia pensar, pensando aqui rapidamente, né? Será que a gente poderia pensar numa eventual regulação desses discursos nas redes sociais por meio de uma resolução que é semelhante àquela resolução, às resoluções, né, dos TREs e do TSE, no sentido de você, no momento, por exemplo, do período eleitoral, né, na propaganda impulsionada, na propaganda paga, deixar claro ali, olha, isso aqui é uma propaganda política, período eleitoral, processo de XPTO e tal. E isso fica mostrado lá no post, né, da propaganda política do candidato, né? Por que que você está vendo esse post e aparece lá a autorização do Tribunal Superior Eleitoral para você fazer aquela postagem, né? Só que, mais uma vez, a quem interessaria esse tipo de transparência, né? Esse tipo de transparência é justamente o que, por exemplo, o Banco Master não gostaria de visibilizar, né? Não gostaria de trazer justamente para que as pessoas soubessem. é, Quanto menos transparente, né? Quanto mais orgânico parecer uma manifestação de ideia, mais autêntico, né? Mais autêntica essa ideia. Então, a transparência acaba sendo um empecilho, né? é Acaba sendo um isso. obstáculo. E aqui há dois pontos, né? Se a gente parar para pensar, uma das discussões fundamentais hoje para assegurar que o ecossistema informacional da internet seja minimamente eficiente, fidedigno, é transparência. É a discussão que a Sim. gente já teve no PL das fake news e tantas outras coisas. Então, a gente vai ter que buscar isso. E a gente também vai ter que Sim. entender melhor, Caitlin, o que é liberdade de expressão, o que é o Uhum. exercício do direito de crítica, porque esse tema tem se colocado reiteradamente, O independentemente tempo da todo. internet. Eu não sei você, mas eu lembro que eu fiquei muito chocada quando, na crise financeira de 2008, e a gente sabe o papel que as agências de rating tiveram, porque na prática elas estavam dando AAA para papéis que eram podres e elas então se tornaram grandes protagonistas daquela crise, né? Porque elas Uhum. estavam atestando, ou Sim. seja,
Veja que era uma situação relativamente semelhante com essa que nós estávamos falando. E elas, inclusive, teriam uma obrigação até pior, porque elas não eram influencers, elas supostamente, elas São, seriam, né, são agentes agências, né? exatamente de validação, supostamente não poderiam agir com conflitos de interesse, teriam uma série de compromissos com o interesse público, a manutenção da rigidez do mercado de capitais, e para minha surpresa, eu fiquei pasma, elas disseram, não, essa nossa opinião é uma liberdade de expressão. Eu disse, querida, mas você recebe para isso, né? Você é remunerado, isso é um business para você. E é um business que não pode ter por objetivo apenas lucro, porque, na verdade, é uma série de terceiros que confiam nessas avaliações, e isso acaba se tornando um dos pilares, né? Elas são gatekeepers em vários Pois é. sentidos. É um gatekeeper informacional que, por reduzir a simetria de informação, supostamente possibilitaria que o mercado de capitais funcionasse melhor. Se ela faz o oposto disso, realmente É. acabou. E se ela entende que numa situação como essa, ela pode se resguardar na liberdade de expressão para se furtar das suas responsabilidades, aí realmente acabou também. Então, eu É. estou trazendo esse Mas exemplo, né, para mostrar que nesse caso é interessante, né, Ana? Porque nesse caso é um debate que acho que a gente pode até voltar mais à frente quando a gente for falar de Big Techs e tal, né? Em episódios mais à frente, mais uma ideia para o episódio mais à frente, que é a tá, ideia de liberdade de expressão comercial. Não tem. A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, ele é constituído e construído para proteger a pessoa humana é e a isso. sua manifestação. Não existe liberdade de expressão comercial. Liberdade de expressão comercial se chama É publicidade outra coisa. regulada. Exatamente, É né? publicidade regulada, né? Então, de repente, é isso, né? O fato desses influenciadores estarem sendo contratados para fazer discursos com uma determinada finalidade, né? De crítica institucional, né, dentro de uma máquina, né, de propaganda, se a gente puder usar esse termo, né? Esses caras poderiam estar sendo equiparados a esses atores comerciais, né? Então, assim, a liberdade de expressão é para você falar o que você quer, criticar como você quer. A partir do momento que você está sendo pago, você passa a ser um ator empresarial e você deixa de ter tutelada, protegida essa liberdade de expressão. Estou perguntando, não faço a menor ideia, estou aqui elucubrando com você se seria uma outra saída, né? Um outro ponto de debate. Eu acho que é um caso para a gente pensar, e acho que também é importante a gente ressaltar sempre que essas discussões elas apresentam muitas nuances, né? Então, uma coisa é Uhum, você ser um influenciador pequeno, outra coisa é você ser um influenciador grande, porque o que a gente tem visto também é que a internet, ela, em muitos casos, ela torna muito tênue essa distinção entre o falar e o induzir a ação. Não necessariamente é o exemplo desse caso que a gente está falando aqui, mas em muitos casos, um influenciador, ainda mais se ele utilizar todo o potencial de seguidores e de persuasão que ele tem para estimular as pessoas a darem um golpe, a tirarem o dinheiro de uma determinada instituição e etc. Vejam que a gente está falando aqui de algo que vai muito além só de liberdade de expressão, né, que produz muito. efeitos reais no mundo e que é capaz realmente de trazer danos em série de inúmeras e diversas naturezas. E é Uhum, interessante que, diante de situações como essa, que a gente ainda tenha tão pouca referência, né, sobre isso. uhum, E é por isso que muito pouco. esses influenciadores, em muitos casos, se sentem muito livres para fazer o que bem entenderem. Né? Na É, verdade, a gente já viu que, pelo menos assim, a gente poderia pensar com muita atenção na própria validade desses contratos, na validade de diversas cláusulas desses contratos, como a de confidencialidade, nas discussões sobre transparência para aplicação ou não da cláusula de vedação ao abuso de direito. E me parece que, em vários casos, a gente conseguiria a responsabilização civil desses influenciadores. e penal, eventualmente, se a gente E tiver penal, evidenciado, né, eventualmente. tipificado um estelionato, alguma Dependendo coisa do assim do conteúdo, gênero, né? sim, sim, da licitude, né? É, Agora, o dano já vai ter sido feito, né, Ana? é, O dano já vai ter sido reputacional. feito. Eu digo assim, né? Supondo que o Banco Central, o Galípolo, visem, né, uma indenização pelo dano da reputação,
Galipo danos morais, Banco Central dano reputacional e tal, o discurso já foi feito, né? É, Essa que é a grande exatamente. questão. O É, discurso já totalmente. foi feito, foi legitimado pelas plataformas, pelo provedor de aplicação, e aí é um pouco, como diz uma amiga nossa, botar a pasta de dente de volta no tubo, né? Já saiu. Então, Exatamente, exatamente. A gente está aqui falando de um caso e que, em princípio, não teve o potencial lesivo tão grande, em primeiro lugar, porque foi descoberto. Quantos e quantos casos rapidamente. desses, e rapidamente, né? Quantos e quantos É, casos desses podem acontecer sem que nem mesmo saibamos, né? E em segundo lugar, muitos. porque, de fato, até em razão da descoberta, ficou muito claro. Eu acho que isso também foi muito importante para orientar melhor o discurso público. As pessoas falam, então as pessoas estão falando mal do Banco Central, estão falando indevidamente, né? Então, Uhum, é uhum, mais um ponto que mostra o quanto que a transparência é fundamental realmente nesse debate, né? uhum. E, ao mesmo tempo, mais uma vez, né, a gente tem que, voltando a um pouco que você falou, né, a gente não pode criar também um ambiente em que a crítica legítima não seja aceita, né? Ou Exatamente. seja, a gente vai ter que sempre encontrar esse equilíbrio, é, enfim, para conseguir compreender qual é o limite é, não da publicidade, né, mas no discurso pago, no discurso crítico pago, né? É isso. Se É há isso. ou não um limite, né? Se há É, ou não um limite. na verdade, há quais os limites, na verdade, né, que a gente tem Quais que limite? pensar, né? E no fim das contas, né, a gente cai naquela discussão de conflito de interesses, que é um temaço, Uhum. né? E já que a gente está falando aqui da crise de 2008, eu lembro que há vários artigos sobre isso, mas tem um filme delicioso, né, que é o Trabalho Interno, Inside Job, quando ele mostra os conflitos Maravilhoso. que ocorriam na própria academia, de uma série de estudiosos que apresentavam papers favoráveis a determinados, né, é, é, investimentos e que, na verdade, estavam Investimentos, sendo aham. remunerados e não falavam, né? Grandes professores de economia que, às vezes, participavam de conselhos de administração de grandes empresas interessadas e não revelavam. E quando, então, essas universidades, inclusive grandes universidades, né? A gente estava falando de Sim, Harvard e tantas outras, não, você não acha que quando você é remunerado você tem que revelar, no mínimo? Eu falava, não. Qual é a política da universidade sobre isso? Não, não é muito claro, e- né? então, eu acho, por isso que eu acho assim, apesar de ser muito pouco, né, enforceable, né, não ser uma coisa assim que não ser uma saída, né, que seja mais fortalecida, mas eu acho que eventualmente as big techs, né, na verdade as donas das grandes plataformas podem ser chamadas a tomar determinados posicionamentos sobre como eles fazem com publicidade, Sim, e outros, né, assuntos mais, sobre esse tipo de manifestação, ou seja, no próprio termo de uso, né, na própria política de uso da plataforma, né, da rede social, por exemplo, existir lá um termo dizendo, olha, se você está sendo pago para falar alguma coisa, você tem que dizer que você está sendo pago para falar alguma coisa, é isso. mesmo que não seja publicidade de produto e serviço. Isso seria Uhum, uma forma da gente já começar a regular, pelo menos contratualmente, começar a regular. Mas com para isso precisa certeza. ter um esforço das big techs e Além aí da discussão, mais uma vez, que está muito dentro também da decisão do Supremo sobre o dever de cuidado dessas plataformas, é dependendo isso. da maneira como esses influenciadores são contratados, é fácil perceber essa orquestração e dependendo do caso, dependendo dos danos que aquilo pode trazer, ainda mais quando aqueles influenciadores, né, eles unidos formam quase que uma milícia digital contra uma instituição do Estado, contra algo extremamente importante, sim, que medida também não estaria no dever de cuidado das plataformas identificar esses comportamentos, né? Principalmente em períodos em que a gente sabe que são períodos críticos, não só Exatamente. do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista institucional. A gente vai ter esse ano período eleitoral, né, gente? E aí a gente precisa lembrar sempre disso, né? Que Exatamente. a tal da milícia digital, ela atua, né?
tanto para Chico quanto para Francisco, não é isso? Provavelmente a gente vai voltar a esse assunto, né? Aí, pelo É. menos com a legislação eleitoral, a gente vai ter aqui uma grande margem para discussão desses temas a partir das próprias ideias de abuso de poder político, abuso de poder informacional e tantas outras coisas, né? Uhum, uhum. Ou seja, é um tema ainda que a gente vai trazer mais à frente. Importante a gente pensar, eu acho que todo mundo está de acordo aqui, né, Ana? Pelo menos nós duas certamente sempre estamos de acordo. Mas é que a transparência, de fato, é um elemento fundamental para que a gente possa, a partir dela, pensar em soluções jurídicas, né? A partir do momento que a gente coloca a luz e traz, né, como funciona o tabuleiro do jogo, a gente consegue trazer aí uma solução do direito muito mais com maior facilidade. É isso aí. É isso, gente. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E a gente se vê. Vocês também podem, claro, né, ouvir os nossos episódios nas plataformas de streaming. A gente se vê e se ouve no próximo mês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.